Oi, pessoal. Estamos começando mais um episódio do nosso Pod Pós, nessa temporada que a gente está itinerante e ainda estamos aqui no Rio de Janeiro e hoje com três convidados muito especiais. E a gente vai discutir um pouco sobre ciência, saúde e democracia, em especial porque o Brasil viveu momentos muito tensos ali, em especial de 2018 a 2022, onde a gente precisava daquele elo entre a ciência, a saúde e as políticas públicas, e esse elo acabou se perdendo. Então, por isso que nós fizemos questão aqui de trazer três convidados para a gente discutir um pouco como é que a gente vai reconstituir todo esse processo. Então, já queria aqui já chamar e se apresentar um pouco a Manuele Matias, que foi vice-presidente da NPG de 2018 a 2020 e hoje é professora da UF. Boa tarde, prazer imenso estar aqui com vocês, com nossa ex-ministra da Saúde, professora Anísia Trindade, o meu colega, diretor da NPG, Christopher, meu amigo também, Vinícius, presidente da NPG. Eu sou Manuele Matias, sou professora da UF, do Instituto de Saúde Coletiva, e tive o grande privilégio de ter sido vice-presidenta da NPG. E na NPG também tive o prazer de desempenhar, de representar a NPG no Conselho Nacional de Saúde. Então, fui conselheira nacional de saúde na época da pandemia. Então, assim, essa discussão tem muito a ver com o que a gente vivenciou à época e eu espero que a gente bata um bom papo aqui. Obrigada. Nossa segunda convidada, que a Manu já contou um pouco do spoiler para você que está escutando, mas temos aqui a honra e já agradecer esse aceite do convite de estar participando aqui do nosso Podpod. Temos aqui a professora Nízia Trindade, que é professora da Fiocruz, foi presidente da Fiocruz de 2017 a 2023 e de 2023 a 2025 foi nossa ministra de Saúde aí nesse período de reconstrução do Brasil. Professora Nízia, seja muito bem-vinda aqui. Muito obrigada, Vinícius. É uma alegria estar aqui participando desse Pod Pós, e é uma alegria também pelo que representa esse debate proposto pela NPG. A Emanuele já mencionou o período dela como presidenta da NPG coincidiu em grande parte com o meu período na presidência da Fiocruz. Antes eu fui a vice-presidente de Educação, Informação e Comunicação, então lidava diretamente com a pós-graduação, o que foi uma experiência muito rica, porque cursos em todo o Brasil, né, então esse olhar nacional é uma coisa que eu prezo muito. Já foi dito, né, que depois eu fui para o Ministério da Saúde como ministra, a convite do presidente Lula, onde fiquei até março de 2025, e hoje sou pesquisadora emérita da Fiocruz e continuo, com a minha grande bandeira de associar ciência, saúde e democracia, que é o tema desse podcast. E que também é pré-candidata a deputada federal aí para que a gente possa ter uma grande bancada da ciência e da saúde no Congresso Nacional. E o nosso terceiro convidado aqui é o Christopher Rocha, né, que é doutorando em antropologia aqui do Museu Nacional da UFRJ. Então seja muito bem-vindo, Christopher. Obrigado, Vini. Cumprimentar as professoras, Manu, Nízia. Cumprimentar o Vini também. Acho que esse momento é muito importante. Estar aqui conversando, debatendo sobre ciência, negacionismo científico e poder também me apresentar, né? Eu sou amazonense do interior do Amazonas, das Barrancas do Rio Madeira, e esse espaço aqui é muito importante porque sou fruto dessa política pública, né? De incentivo à ciência, à educação. Estou fazendo doutorado hoje na UFRJ, como o Vini mencionou, e é isso. Então vamos lá. Para a gente poder um pouco contextualizar esse nosso debate, né? Não sei se todo mundo aí que está escutando tem ciência, mas em 1970 nós tivemos ali o que foi característico do massacre de Manguinhos, que foi justamente uma consequência do Ato Institucional 5, onde cassou os direitos políticos e civis de pelo menos 10 cientistas de renomes da Fiocruz. E isso causou um distúrbio no Parque Nacional de Ciência e Tecnologia. E novamente, ali naquela grande escuridão, a grande noite que nós vivemos de 2018 a 2022, o Brasil passou por um processo aí de negacionismo. E aí eu queria, professora Anísia, lhe perguntar, a partir da sua experiência da Fiocruz, a partir dessa experiência de gestão no Ministério da Saúde,
O negacionismo científico, ele fica ali apenas numa questão da desinformação ou ele tem ele traz consequências mais profundas para a nossa sociedade, para a produção científica e para os serviços de saúde que o nosso sistema único pode prover para a população? Não, excelente pergunta, Vini. Eu quero só retomar um dado que você colocou, que foi a cassação dos cientistas de Manguinhos e o que isso significou, não é, de interrupção de linhas de pesquisa, né? Então esse impacto é para a vida dos cientistas cassados, né? É uma injustiça imensa. Eles foram reintegrados, vai completar agora 40 anos, durante a gestão de Sérgio Arouca. Existem 2 livros muito importantes, um do Hermann Lente, que era um dos cientistas caçados, e outro, de Elian, Daniel Elian, que já é um jovem também, aí na pós-graduação fez seu estudo no mestrado na casa de Oswaldo Cruz sobre esse tema. Então é muito E importante. estão disponíveis no site da Fiocruz, Estão né? disponíveis esses livros e eu acho, assim, muito, muito importante, uma reflexão sobre a democracia, não é, qual é o impacto que tem, para um país, né, nós interrompermos projetos, né, políticas, a gente não pode dizem, né, eu sou socióloga, quando não falei isso quando me apresentei, e sanitarista e dirigi o Centro de Memória da Fiocruz, a casa de Oswaldo Cruz. A gente não pode fazer história com "e se", né, dizem isso, né, todos os nossos manuais ou teóricos, né, fazem esse tipo de ressalva. Mas é claro que a gente tem que pensar com a imaginação histórica, né, como dizia Wright Mills, a gente tem que pensar que caminhos alternativos poderiam ter sido trilhados pelo Brasil, se aquela experiência de pré-64 não tivesse sido interrompida. Eram muitos projetos, muitos foram retomados com a própria construção do Sistema Único de Saúde. Então, o negacionismo, ele tem consequências profundas, ele não é apenas a desinformação, ele é a negação da ética e da validação dos preceitos da ciência. Então ele leva a gente a fazer realmente uma reflexão muito profunda, porque, nos coloca, e isso não é a primeira vez na história, a pensar nosso próprio lugar, não é, como construtores de ciência, como cientistas, como pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. Eu gosto sempre muito de lembrar o contexto pós-Segunda Guerra Mundial, quando a ciência foi utilizada, o grande avanço da física, né, da física nuclear, e foi utilizado para uma arma de guerra, né. E então isso levou a que a Sociedade para o Progresso da Ciência, né, nossa sociedade tem o mesmo nome, nos Estados Unidos, fizesse uma grande campanha de discussões sobre a responsabilidade do cientista. Um dos membros era o sociólogo Robert Merton, que escreveu um texto muito bonito sobre a ciência e a democracia, a ciência numa estrutura democrática. E ele fala, né, que o cientista tem que se conscientizar que ele fazia parte do conflito das culturas, né, e não podia estar isolado numa torre de marfim. E quando a ciência começa a ser contestada, a gente tem que se mover um pouco, né, e pensar como fazer, não mais a divulgação científica, que é muito importante, eu mesmo venho aí dessa escola de divulgação científica, né, principalmente a partir do meu ingresso na Fiocruz, mas de aproximar a ciência da sociedade, promover o diálogo. E as consequências profundas são do descrédito, né, nos cientistas, da população. Não são fatos isolados, né, os fatos isolados têm gravidade, você dizer, por exemplo, que, você fazer o gesto de beber um detergente, por esse é a coisa mais absurda, né, estou falando de vigilância sanitária, ou você colocar em desconfiança uma vacina que se sabe que foi um dos grandes fatores para aumentar a expectativa de vida, reduzir a mortalidade das crianças, só para a gente ficar com os exemplos da área da saúde, mas isso vai além, leva a um descrédito toda a ciência, como se a ciência tivesse partido. A ciência não é neutra,
mas não se deve confundir, né, o trabalho científico com a orientação de um partido político. Nada tem a ver. A orientação da ciência deve ser a política, a ética, né, de um uso do conhecimento para melhor qualidade de vida. Então, as consequências são profundas. E a gente ainda sente um pouco dessas consequências, né. Então, eu lembro ali dos dados, talvez a senhora até tenha mais propriedade, mas os níveis de cobertura de vacina, né, no Brasil caíram, né, em virtude desse todo o processo aí Drasticamente. de vacina. E olhe que a vacinação, pelo menos na minha época, quando eu era criança, adolescente, a gente fazia ali festa e eram filas, né, de crianças para ser vacinado. O próprio Zé Gotinha É o é um símbolo da símbolo nacional, vacinação. né. E a gente vê também esse processo, e aí eu queria até perguntar aqui a Manu. Manu, você que foi conselheira nacional de saúde nessa época aí da pandemia, que praticamente ali pegou o processo de todo o desmonte das políticas públicas, o Conselho Nacional de Saúde teve um importante papel, né, para poder proteger. Na sua análise, inclusive, qual é o papel da participação social nesses momentos de tensionamento político que o Brasil viveu e pode viver também? Então, acho que esse é um tema, assim, super importante e me chama a atenção logo, assim, de cara o tema, né, da nossa conversa aqui: Uhum. ciência, saúde e democracia, porque são coisas intrinsecamente relacionadas. Exato. O Então, próprio assim, SUS é fruto, né, do o processo de próprio SUS é redemocratização. fruto do processo de redemocratização do Brasil, né. Então, assim, a gente tinha, você falou do massacre de Manguinhos, né, a gente tinha um inimigo muito claro ali, comum, ditadura militar, né, uma forte repressão, e a nossa reação a isso foi organizada no sentido de, ter, assim, movimentos que se articulassem para redemocratizar o país, né. Então eu acho que a gente conseguiu, eh eh, assim, um nível de, assim, colocar a democracia num patamar de uma tal radicalidade que nos possibilitou, inclusive hoje, termos o maior sistema de saúde universal do mundo. Isso não é pouco, né, a gente Uhum. sabe disso. Então, assim, a gente tinha aquela época, uma ideia radical de democracia. E eu acho que essa ideia radical de democracia, ela se expressou em diversos contextos, né, inclusive na participação social. Porque a gente sabe que a participação social foi base, assim, desde a constituição do SUS, desde a criação do SUS. O próprio movimento da reforma sanitária brasileira, né, contou com amplos, assim, movimentos populares, associações de moradores, Uhum. centrais sindicais, intelectuais, trabalhadores. Então eu acho que esse processo, foi muito fortemente, assim, influenciado por essa ideia radical da democracia. E aí, assim, falando um pouco do campo da saúde coletiva, né, ao qual eu me filio, eu acho que esse ideal democrático ele foi perpassando, atravessando vários âmbitos. Então, assim, a gente tem, a democracia não só, assim, como a ideia de um regime de governo, né, assim, Uhum. democracia no espaço macroestrutural, mas, assim, no espaço micro, no local. Então, assim, eu sou professora, né, no campo da saúde coletiva, e, assim, a gente, ensina na sala de aula, por exemplo, num encontro, por exemplo, dos pacientes, usuários com os profissionais da saúde, né. A gente tem a ideia, né, de um encontro democrático. Então eu acho que a ideia de democracia ela perpassa, inclusive no campo da clínica, né. Então, assim, Uhum. o que a gente formulou, né, assim, Uhum. todo o ferramental teórico, prático que a gente conseguiu formular no campo da saúde, ele é muito perpassado pelo ideal, né, por esse ideal radical de democracia. E aí, sem dúvida, assim, a gente tem reflexos disso, né, e os espaços de participação social, institucionalizados ou não institucionalizados, eles são, assim, um evidente sintoma também, assim, de como isso se expressa, né, na saúde do nosso país. Então, assim, eu tive o grande prazer, grande privilégio de ser conselheira nacional de saúde, e acho, assim, que foi uma das experiências, assim, mais difíceis que a gente atravessou, Uhum. eh,
assim, enquanto país, enquanto humanidade, né, mas, assim, no Conselho Nacional de Saúde foi muito difícil, né, a gente, Sim. assim, trabalhou incansavelmente, e eu acho que a ministra, assim, deve concordar, né, eu imagino a situação em que a senhora deve ter pegado o ministério, né, Sim, assim, com certeza. pós-pandemia. Então, assim, foi um período muito difícil, e eu acho que, assim, esse enfrentamento que a gente fez nessa época, assim, trouxe muitos aprendizados, né. E aí eu lembro, assim, da gente eu também fazia parte de uma comissão interna, né, as comissões internas, assim, trabalhavam muito, assessorando o Conselho Nacional de Saúde. Eu fazia parte da CIRT, né, que era a Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho, e a gente formulou muitos documentos, porque, assim, na prática, a gente não tinha uma orientação institucional. Não. Então, assim, era de fato, assim, a gente não tinha apoio institucional. Então, o nosso papel era um pouco de dar uma retaguarda ali, de dar uma orientação mínima, né, para os trabalhadores, trabalhadoras que estavam, assim, na linha de frente, assim, sem orientação, sem apoio, né, angustiados, então com a saúde mental super fragilizada, os estudantes, e a população em geral, né. Então a Eu lembro gente até que saiu, e foi a partir de uma proposição da NPG, que saiu uma orientação do Conselho sobre qual seria todas as orientações para os residentes em saúde, e que era um papel do para os próprio residentes em Ministério, né? Claro, saúde, Então, e o claro, Conselho Nacional ali se colocou à frente desse com papel. certeza. com certeza. E, Manu, você falou que eu devo concordar, sem dúvida, né, a destruição do Ministério da Saúde era imensa. Mas, 2 pontos que são muito importantes para a nossa reflexão. Um dos primeiros atos do governo Bolsonaro foi, por um decreto, extinguir todos os conselhos Exato. existentes, Foram mais de e 500. o Conselho Nacional Acabar com de o controle Saúde social. acabar com o controle social, mas o Supremo Tribunal Federal, sendo interpelado, né, a se posicionar, definiu que aqueles conselhos definidos em lei não poderiam ser extintos por decreto. Isso permitiu que o Conselho Nacional de Saúde Não Continuasse. sofresse. continuasse legalmente, né, porque senão também a gente, continuaria a trabalhar, não é isso, Manu? Mesmo sem o estatuto legal de um conselho, mas isso mostra também que nós temos que olhar os aspectos legais e institucionais. Muitas vezes nós, né, no campo progressista, descuidamos um pouco desses aspectos, não devemos. Tudo que a gente puder, que for importante, ter o respaldo legal, não resolve tudo, mas é muito importante. E a outra coisa, comentário rápido, uma das a minha primeira reunião, aliás, como ministra, foi com o Conselho Nacional de Saúde. Foi uma decisão, Perfeito. né, que eu tomei. Eu falei assim: "Ó, a primeira reunião vai ser com o Conselho Nacional de Saúde, porque representa o controle social", e foi absolutamente não só ignorado, mas ofendido, né, durante todo o período de governo Bolsonaro. E que é simbólico, né? E que é simbólico, S- exatamente. Eu. Deixa eu só Pode. a ministra se refere ao decreto 9.759, e interessante porque ele foi promulgado em abril de 2019. Então, assim, um ano antes da pandemia, né. Então, assim, o negacionismo já estava na base do projeto político do governo, né, porque a gente fala de negacionismo e remete à pandemia, mas o Já negacionismo existia. já existia, já era um projeto que estava Uhum. na base, né. E é nesse sentido que eu queria comentar, né? São dois aspectos importantes. A gente falou de ditadura e falou de um governo de extrema direita muito recente. E eu acho que é muito interessante a gente pensar na disputa por memória, porque a pandemia foi há 5 anos, governo Bolsonaro de extrema direita foi muito recente. Só que às vezes tem coisas que passam despercebido na memória do povo, na memória comum, do senso comum, assim como a própria ditadura militar. Tanto que essa memória ela é reivindicada em algum momento. A gente achava que já tinha sido ultrapassado, mas em algum momento ela é reivindicada como um tempo bom, né? E isso faz parte também de um negacionismo científico, dentro dessa disputa por memória. E aí a gente está falando, e o Ainda Estou Aqui é um bom tour para pensar isso, mas o filme também do Wagner Moura, me fugiu o nome do.
O agente que foi secreto. Agente o agente secreto. secreto. É um debate, ele é um professor que está tendo Perfeito. suas pesquisas ali interpeladas. É um Aham. bom tour também para pensar isso para dentro do audiovisual, do que foi, e principalmente para essa nova geração que não viveu esse momento, Isso. mas do que foi a ditadura militar para dentro da ciência brasileira. Então, acho que são dois aspectos importantes e dizer, acho que isso precisa ficar muito explícito, que nós não sentimos falta de um passado em que nós não tínhamos liberdade democrática e que as universidades e professores eram perseguidos, mas nós não sentimos falta também de um governo de extrema direita, que o primeiro ataque que aconteceu foi para os povos indígenas, ciências sociais, que é justamente que tem ali, quem tá ali provocando esse debate de disputa por memória. E eu acho que é muito importante evidenciar isso. Manaus, por exemplo, em 2021, minha cidade eu não tava, eu tava com meus pais no interior. Virou o epicentro da pandemia. Uhum. E lá criou-se uma narrativa da imunidade de rebanho. Todas as narrativas da extrema-direita que foram Uhum. estimuladas pelo governo Bolsonaro ganhavam muita repercussão no Estado, né? Pelo próprio eleitorado lá ter sido um eleitorado muito conservador. Ainda estamos enfrentando isso, mas ainda enfrentamos essa realidade. Então, todas essas narrativas anti-vacina, imunidade de rebanho repercutiu muito ali. Então, nós enfrentamos um momento muito difícil, né? A chegar ao ponto de janeiro de 2021, Manaus virar o epicentro da pandemia. E isso tudo tem um impacto real na vida da população. Acho que o debate desse enfrentamento ao negacionismo científico é também um debate de disputa por memória, Com Com certeza. né? Eu certeza. acho que precisa ser explicitado isso e a gente sempre retomar dentro de todos os campos científicos, mas dentro da universidade, e que não fique só dentro da universidade, a gente consiga levar isso para o povo, né? Sim. De saber que esse passado, o mais distante, que foi o período da ditadura militar, mas o mais recente, que nega a ciência, nega a produção científica e nega os avanços que a ciência pode trazer para a população, não é algo bom. E pegando um pouco até do gancho do que a professora Nise e a Manu aqui trouxeram, eu queria colocar até o debate, inclusive, desse resgate da memória, né? Porque Sim. foram mais de 700 mil brasileiros que foram mortos, né? Na prática, assassinados por causa da Uhum. pandemia e que poderia ter sido salvos ali se a gente tivesse tido um governo que colocasse a ciência com centralidade, né? E aí, professora Nise, a senhora colocou aí dessa questão dos mecanismos legais. Mas quais outros instrumentos, na sua avaliação, a gente pode, a partir desse presente que a gente está vivendo, a gente pode construir para que lá no futuro, porque agora o Brasil está numa encruzilhada histórica, né? Então a gente Aham. não sabe o que é que a gente vai, qual é o Brasil que a gente vai encontrar em 2027. Mas para que a gente possa prevenir, quais são os mecanismos e instrumentos que a gente poderia construir para que a ciência, ela de fato ela sempre possa ser colocada como centro do debate político, da aplicação das políticas públicas do Estado. Existem mecanismos que devem ser acionados, né, durante o meu período de gestão no Ministério da Saúde e agora com o ministro Padilha. Isso está na pauta, mas antes eu queria dizer que um dos mecanismos, eu falei do aspecto legal, mas existe um aspecto muito importante que é a consciência, a participação da sociedade. Então, uma das ações que eu defendi e que algumas iniciativas foram adotadas, mas não suficientes para o que precisamos e que tem a ver com o que estamos conversando aqui, é termos uma política de memória. Então, foi inaugurado agora no dia 7 de abril um memorial da Das pandemia de Covid-19 no centro bom. do Rio de Janeiro. Eu defendi junto à SBPC, Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, eu evito falar a sigla, apesar que o público universitário, todos sabem o que é SBPC. Nós vamos inaugurar também uma exposição, e estão ocorrendo debates no Brasil, foi uma sugestão que eu levei para a diretoria da SBPC, já aconteceu em Brasília, aconteceu agora em Manaus, mas se você não Uhum. acompanhou, você pode ver a partir Uhum. desse estímulo que eu fiz, porque também vai ser montado nesse Centro Cultural do Ministério da Saúde, que fica no centro do Rio de Janeiro, na Praça 15, vai ser montada uma exposição com o título Vida Reinventada, né. Então acho que essa é uma dimensão que eu queria falar. Além disso, fortalecer o SUS, porque prevenção, promoção e pronta resposta
requerem um sistema de vigilância atuante, requerem também uma atenção organizada por linhas de cuidado, né. Manu, que é da saúde coletiva, né, tem termos que são muito chave para nós, mas para quem não é do campo da saúde, é entender que isso significa desde a atenção primária, desde o papel do agente comunitário de saúde, até a possibilidade de ter rapidamente leitos disponibilizados. É importante que o Brasil tenha uma lei de proteção sanitária frente a emergências, né, e tem 2 projetos em pauta, o próprio governo federal, está para encaminhar um projeto também, né, para esse debate legislativo, acho que isso é fundamental. Que é inclusive um processo da gente trazer o Congresso Nacional dessa responsabilidade, né? Exatamente, exatamente. Mas, ainda assim, temos que saber que há um fator fundamental, que é o fator responsabilidade dos governos, né, onde os governos foram mais responsáveis, e nós falamos assim: "Seguir a ciência". Sim, mas há formas e formas de fazer isso, né. Então o ideal é você construir comitês científicos e ter um diálogo, que foi uma das coisas que eu retomei no Ministério da Saúde, nas várias áreas. A retomada das coberturas vacinais se deu com o fortalecimento do conselho que assessora o Programa Nacional de Imunizações. Quais as melhores políticas, o que fazer, como combater o negacionismo, as informações falsas, etc. A desinformação, como dizemos, né. Então acho que assim, a gente não pode esquecer o papel da política nesse sentido maior, né. Por exemplo, alguns países com muitos recursos, os Estados Unidos é um exemplo disso, mas sem sistema público de saúde, foi uma catástrofe a pandemia. Aliás, o paralelo com os Estados Unidos vem a calhar por conta também do negacionismo científico, né, reforçado agora, neste segundo governo do Trump. Então eu até quero falar que, aproveitando a deixa, falar um pouquinho dos negacionismos, né. O negacionismo precisa ser estudado. Nós estamos aqui num fórum da Associação Nacional de Pós-Graduação, então a gente usa muito a palavra, né, o Cris chegou a mencionar a questão do negacionismo histórico, né, que é a base para isso, negar, por exemplo, o que houve, durante o nazismo, o holocausto, começa assim, né, o termo negacionismo começa a vir dos estudos históricos que se contrapuseram a essa mistificação, né, da história, dizer que não houve um holocausto. E no caso da ciência e da medicina, né, tem que ser estudado para que a gente possa enfrentar melhor, porque a gente tem que saber com quem está lidando, a gente não está lidando com um fenômeno difuso, ainda que muitas pessoas possam ser influenciadas e isso ser propagado. É um projeto. Né, é um projeto. E isso está muito bem descrito num dos verbetes do livro Dicionário dos Negacionismos no Brasil, até usa negacionismo no plural. É um livro organizado pelo professor, Raton, o sobrenome Raton, e também pelo professor, José Scalco, que é um professor do IESP, aqui da UERJ. Então esse livro descreve muito bem, e o verbete de negacionismo científico é da Simone Croft, pesquisadora da Casa Oswaldo Cruz, da Fiocruz. Então mostra, assim, as estratégias, porque muitas vezes nós falamos: "Ah, são médicos mal formados". Não, muitas vezes são médicos formados nas melhores universidades, são membros de comitês científicos, aí isso reforça a ideia que você tem 2 lados na ciência. Isso parece correto, mas não é. Né, que na verdade tem um lado que é um lado, da busca, do recurso fácil, da fama, e aí tem que aprofundar essas explicações. E tem outro lado, que é a defesa da vida, né, porque eu pensei isso muito durante a CPI da Covid-19, senão parece que é assim, quem defende o Lula, quem defende o Bolsonaro vai para o lado, não é isso. Ainda que é claro que eu defenda o Lula, entendeu? É assim, isso a gente tem que ir à raiz das questões. E há essa associação entre a extrema direita e esse projeto negacionista. Agora temos que estudar de verdade. Só fecho com um exemplo de um estudo fantástico publicado recentemente pela editora Fiocruz, do cientista Peter Hutz, é um pesquisador dos Estados Unidos. Ele escreveu um livro, A Atividade Letal da Anticiência.
E lá ele mostra, só vou colocar esse dado porque eu não conhecia, eu aprendi lendo, né, que nos Estados Unidos, em 2021, a gente está falando do país, né, responsável, um dos responsáveis, né, pela vacina da Pfizer, nesse país, no segundo ano, quando tinha vacina, foi onde se concentraram as mortes de policiais. Por quê? E foi a categoria onde houve mais mortes, porque houve uma associação que eles estavam muito vinculados, que pregava a liberdade de não se vacinar, né. Então as pessoas morreram, aí nesse caso é explícito, porque não quiseram se vacinar, né, e o impacto positivo da vacinação está mais do que demonstrado em N estudos, né, e eu estou, só para concluir, vou lançar agora, né, Vini, aproveito para compartilhar com Não, todo pode mundo, compartilhar. no Inclusive, eu já dia estou 20 anotando aqui todos os livros que a senhora está trazendo aqui no para a dia gente. 22 de junho, Então eu vou fica estar ligado aí, quem é do Rio Olha de aí, ó. Janeiro. Rio de Janeiro, 22 de 22 de junho. junho, eu vou estar lançando na capela da UERJ, na nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro, um livro sobre a minha experiência na pandemia, uma visão de futuro. Ainda há tempo. A pandemia de Covid-19 e a transformação do futuro, né? Porque temos que pensar nesse futuro, né? Temos que ter a Perfeito. visão de memória e pensar nesse futuro. O livro vai ser lançado também em São Paulo, em Brasília e em outras cidades aqui do estado do Rio de Janeiro, que Pronto, depois olha eu aí, vou divulgar. Estaremos lá. já fica o convite aí para quem é dessas cidades poder participar, porque eu acho que, inclusive, é muito importante e saudar muito Aí em o Niterói, professor durante a Niterói. SBPC, Olha final aí, de julho. Exatamente. final de julho Final de aqui, a julho, NPG já Niterói. vai Pessoal estar de junto Niterói. com a SBPC. Pessoal de Niterói, sabe, pode vir para o Oeste também, pode vir ao Rio, mas se quiser, vai ser lançado na Livraria da Travessa. Enfim, é uma agenda de lançamentos, ia ficar muito exaustivo, cansativo falar de todos, mas fica aí a informação e a gente vai divulgando e peço a vocês que divulguem também, Vamos porque sim, o que é, livro eu falo que eu não pude falar, né? Então também é uma e é muito oportunidade. importante a gente fazer esse registro Perfeito. da história, né? Eu acho que isso que o Christopher colocou é muito importante, é o resgate da memória e aquela bandeira que a gente sempre levantou contra a ditadura, né? Para que a gente não esqueça, para que nunca mais aconteça, né? E é Exatamente. justamente isso, e talvez esse ponto que a senhora colocou aqui, que aqui a gente não está falando de duas visões partidárias de Não. Brasil. Nós estamos, de fato, em uma encruzilhada histórica. Tem até um pernambucano, o José Lima Sobrinho, que ele colocou ali na época da independência do Brasil, que de tempos em tempos o Brasil é colocado em uma encruzilhada histórica. Isso, E agora, no século XXI, novamente a gente está nessa encruzilhada histórica, né? exatamente. E que é um debate, inclusive, de civilização. Qual é o Brasil que a gente quer? Qual é a democracia que a gente quer, né? E aí eu acho que, pegando esse gancho aqui nos nossos minutos finais do nosso podcast, você falou aí do seu livro sobre futuro. Qual é o projeto de país que emerge quando a gente faz esse vínculo aí da ciência, da saúde e da democracia? Que, assim como a Manu colocou, né, muitas vezes não parece que é natural esse processo da democracia e da saúde, mas o próprio SUS, ele é filho da democracia brasileira, né? Então, Manu, professora Anise e Christopher, qual é o país que emerge a partir dessa ligação forte entre ciência, saúde e o aspecto democrático? Então, vou pegar um gancho da fala da ministra, porque eu acho que foi muito importante você colocar essa dimensão da política, né? Então, assim, eu costumo repetir sempre: não existe saída fora da política. Não existe saída fora da política. Então, assim, para a gente ter um futuro em que ciência, democracia e saúde sejam intimamente, né, se complementem, né, se articulem bem, a gente tem que fazer política. E aí eu tô falando de fazer política em diversos níveis, né? Então, assim, você citou também a questão dos governos municipais, as prefeituras. Eu tive a oportunidade também de trabalhar como assessora da Secretaria de Saúde de Juiz de Fora em 2021. A gente pegou também a época da pandemia, né, ao lado da minha amiga Ana Pimentel, que hoje está na Câmara Sim. dos Deputados. E, assim, foi muito difícil, né? Naquele contexto que a gente não tinha apoio. Mas a gente tinha representantes muito comprometidos, né, em fazer acontecer, em resistir, em enfrentar aquela situação catastrófica que a gente estava vivenciando. E aí, instauramos comitê científico, nos articulamos com a universidade, né, o FJF,
Federal de Juiz de Fora. Então eu acho que essas micro-resistências, e aí até falando também dos espaços de participação social, né, assim, eu falei um pouco da experiência do Conselho Nacional de Saúde, que a gente fez muita coisa, assim, que, assim, tá para além do que eu falei Uhum. aqui, e tem outras coisas que vieram dos territórios, né, outras experiências de resistência que vieram dos territórios. Então, assim, experiências de vigilância popular em saúde, assim, experiências de universidade se engajando nesse enfrentamento, né, assim, as campanhas de vacinação que a gente conseguiu articular junto às universidades. Então eu acho que isso também é fazer política, né. Então, assim, acho que é ter a consciência de que fora da política a gente não vai longe, né, e se articular coletivamente para fazer esse enfrentamento. Então, assim, eu realmente acredito que a gente, assim, é primordial, é prioritário hoje no Brasil, assim, uma agenda prioritária nossa é renovar o Congresso Nacional. Porque a gente sabe o que o orçamento da saúde e da educação estão sofrendo nos últimos anos, né? O sequestro que o Congresso Nacional tem feito com o orçamento público nos últimos anos. Então, eu acho que o Congresso Nacional e, claro, eleger Lula é nossa prioridade máxima, eleger bons representantes. E eu acho também que, em todos os espaços que a gente tiver, fazer política. E aí eu não estou falando de política partidária, eu estou falando daquela política que significa intervir deliberadamente na transformação das realidades, para a transformação Isso. das realidades. Então, acho que esse é o importante, sabe, o essencial. E essa intervenção, ela tem que ser orientada socialmente. Então, assim, a gente tem que colocar o povo no centro, né? Então, assim, para a gente ter um Brasil diferente, e eu acho que a gente já começou um processo de reconstrução desse país, mas a gente precisa avançar muito mais. E eu acho, assim, acredito muito, né, na força dos estudantes, claro, dos professores, dos pós-graduandos, da sociedade civil organizada, dos espaços de participação social. E eu acho que a gente tem que fazer política nos espaços onde a gente estiver. Muito bem. Não, Vini, Manu, Christopher, é assim muito bom estar aqui, né? Manu que vem dessa trajetória da NPG, aí fico pensando também num tema de geração, porque vocês, né, da Associação Nacional de Pós-Graduação, têm contato com jovens e eu acho que também tem uma responsabilidade pelas interações, né, no sistema de ciência e tecnologia com aqueles que estão na graduação, os mais jovens, e que não viveram muitas das experiências que nós falamos e parecem coisas tão distantes, né? 1988, Constituição Cidadã. Então, como aproximar esses temas, olhando também para os desafios de hoje, né? De um mundo em mudança, né? Eu vivi a minha infância, adolescência e início da juventude durante a ditadura militar. Né? Mas naquele período também as nossas expectativas de carreira, né, nossos sonhos, se davam num contexto muito diferente de hoje, né, quando você tem inteligência artificial, mudança no trabalho, a discussão de que carreiras vão continuar e como, né, no futuro, que trabalhos. Então, acho que, assim, a gente também tem que ter uma abertura para esse diálogo, né, eu acho que, usar essa questão de toda a história que nós trazemos, para radicalizar a democracia, e ouvir, né, eu acho que é um momento também de escuta, isso eu acho que vai ser muito importante, nesse processo que nós estamos que eu concordo, Vini, com você, nós estamos numa encruzilhada, nós não podemos admitir que haja retrocessos no Brasil, né, um país, que tem tudo para promover saúde, educação, qualidade de vida, futuro, né. Não aquela visão que é o país do futuro, não, não é aquela visão antiga, não, não é isso, o futuro é construído agora, né, e a partir de toda uma visão do nosso passado também. Eu queria só agregar um tema que nós não trouxemos aqui e no caso da saúde ele é central, que é a questão ambiental, né, quando nós pensamos Importante. futuro, nós não podemos esquecer, que a emergência de doenças antigas em novos contextos ou novas doenças motivadas por vírus, fungos,
enfim, né, por vários agentes causadores de doença, elas estão intimamente relacionadas à questão ambiental e climática, a própria Um Covid-19. mega El Niño se aproximando, né? Exatamente. Possivelmente. Com impacto em todo esse Ecossistema. sistema, todo o ecossistema, seja uma doença como dengue, que é antiga, mas que adquire a proporção de um grave risco à saúde pública, sejam doenças novas, sejam as ondas de calor, né, as inundações. Então, isso tudo coloca uma atenção muito grande para o sistema, né, não se trata mais, a gente tem que pensar as rotinas, mas tem que estar preparado para essas emergências. E eu acho que o Brasil avançou algumas propostas na COP30, mas nós sabemos do grande desafio que é o mapa de redução dos combustíveis fósseis e tudo que foi discutido naquela COP. O Brasil avançou na pauta da redução do desmatamento, mas tem que ser uma luta constante. E aí volta a questão da política. A política pública requer continuidade e governos comprometidos com essa pauta, que é uma pauta de ciência e tecnologia, né, avançar, também, e um último ponto que eu toco, né, nós vimos a nossa vulnerabilidade de vários países numa situação de emergência, acesso a vacinas, medicamentos, né, até equipamentos simples, né, como os respiradores, máscaras, né, tudo isso faltou. Então o investimento também na soberania do país a partir do complexo econômico industrial da saúde que o presidente Lula retomou nesse governo. Isso é muito importante para não ficar parecendo um conceito tão abstrato, vamos pensar, o Butantan agora já está entregando vacina contra a dengue, né, a Hemobras já entregou o fator 8 para hemofilia, né, tudo isso nesse processo de reconstrução que a Manu falou. Assim, dentro do complexo também das incorporações, até tecnologias mais simples que não estavam sendo utilizadas pelo SUS. Então isso significa SUS, né, é a grande sistema universal, é a grande política, e na área de educação, na área de proteção social, ter também o mesmo enfoque, né, que é o enfoque de não opor gasto social à economia, né, até o presidente ter repetido, né, que educação e saúde são investimentos, não são gastos, mas aprofundar isso, né, aprofundar mostrando a possibilidade de gerar trabalho, renda, bem-estar, coesão social, né, a partir dessas políticas públicas, né. O Christopher falou, né, do seu processo de vida, né, foi a partir da ampliação da política de educação, toda a abertura da universidade também, o que ele pôde, né, está agora fazendo o seu doutorado, né, numa área que ele escolheu, numa área desafiadora, então acho que isso tudo faz parte de política pública que precisa continuar, porque política pública tem um tempo para dar certo. Eu não queria falar muito, mas já estou falando, mas tem coisas que as pessoas não sabem, é importante dizer, por exemplo, o presidente Lula criou o SAMU, na sua primeira gestão, quando o ministro era Humberto Costa, Muita mas gente acha, especialmente os jovens, que o SAMU sempre existiu no sempre Brasil, né? existiu, mas não. Então é de 2003, né, muitas coisas completaram 20 anos, mas o SAMU ainda não era uma realidade nacional, porque política pública precisa de tempo, e o SUS é descentralizado, aí não vou já falei sobre isso aqui, não vou esmiuçar muito. Mas a radioterapia no Brasil, um grande programa de aceleradores lineares, que foi lançado no governo da presidenta Dilma, quando o ministro era o Alexandre Padilha, que agora volta a ser ministro. Esse programa só pôde se tornar hoje nacional, aí tem que olhar os mapas, né, é até legal a gente fazer esse exercício, com a retomada da política. O Brasil poderia produzir 5 vezes mais, vacinas, não da diversidade, eu digo até capacidade produtiva, quando precisa numa emergência, do que hoje, se os investimentos não fossem interrompidos. Então a política pública tem que continuar, portanto, nós estamos numa encruzilhada se nós queremos que o Brasil avance ou se nós queremos que interesses, menores, né, interesses que colocam o país,
como presa de interesses imperialistas, né, para usar uma categoria aí dos anos 60, prevaleçam sobre os interesses do bem-estar da nossa população. É, eu tô bem contemplado, mas eu queria falar uma coisa que é muito importante também, né? Nós pesquisadores, sobretudo jovens cientistas, pesquisadores, a gente fica imersos nos nossos campos, imersos nos nossos laboratórios, mas a gente não tá fora da realidade, do mundo real, palpável. Então eu costumo sempre dizer isso, né? Quando a gente fala de luta dentro da pós-graduação, a gente não tá falando de um terceiro. A gente luta para sobreviver, então é uma luta constante, é luta para ter bolsa, luta para ter bandejão, luta para ter um monte de coisa. E eu acho que esse engajamento, essa nossa participação social dentro dos nossos programas de pós-graduação, dentro das associações de pós-graduandos, dentro da NPG, dentro do controle social é fundamental para fazer essa engrenagem funcionar. Porque na ponta o que faz política pública real é a possibilidade de a gente ir para uma Conferência Nacional de Saúde, conseguir pautar a partir da reivindicação do movimento social, do controle social, pautas importantes que avancem no sentido do que é uma realidade que a gente precisa e que isso se torne política pública. E lutar por mais investimento, né? Eu acho que a gente muda o perfil da pós-graduação a partir do momento que a gente muda o perfil da universidade, passa a popularizar a universidade. Isso que a senhora comenta de que política pública demora para ser efetiva, eu acho que isso a gente passa a sentir nesses últimos anos dentro da pós-graduação brasileira também, porque nós ampliamos o número de pessoas mais populares, de classes mais populares ingressando no ensino superior, e agora a gente vê esse reflexo dentro da pós-graduação. E eu acho que ampliar isso com mais investimento e estruturando isso, calçando isso para que a gente desenvolva nossas pesquisas, nossas teses, nossas dissertações de maneira plena, com excelência e com a estrutura necessária, é também atrelar o poder público à necessidade de um desenvolvimento científico capaz de atender às demandas que o Brasil exige, né? E isso parte também do nosso engajamento enquanto jovens cientistas pós-graduandos que tensionam o poder público a fazer as coisas funcionarem, né? Então, é isso. O Lula estava em Manaus essa semana, ele falou uma coisa interessante para concluir. Ele falou para o cenário político, para os campos políticos que disputam, né, a política baré que a gente chama lá. E aí ele diz o seguinte: vocês precisam aprender a fazer política como o boi, que na disputa da arena tem rivalidade entre o garantido e o caprichoso, mas fora dali todo mundo é parente, amigo, aperta a mão e defende o que é o boi bumbá. Eu acho que, para concluir, eu acho que isso é muito importante para falar sobre essa questão de política e a produção científica. Ciência é algo que diz respeito à soberania nacional. E não pode estar dentro desse jogo político questionar o desenvolvimento científico. E acho que combater isso dentro da política é importante. Embora a gente tenha várias divergências entre os nossos campos políticos, entre as pessoas que disputam o poder político no país, eu acho que é necessário a gente fazer o exercício de isolar quem nega a ciência. E aí, concluindo mesmo, acho que isso diz respeito a, dentro desse cenário eleitoral das eleições desse ano, a gente criar um cinturão de impedir que essas pessoas, essa extrema-direita que nega a produção científica, que nega a universidade, tenha condições de chegar dentro do Congresso Nacional. Né? É melhor a gente brigar entre os nossos do que brigar com as pessoas que estão negando o que a gente está fazendo. Que né? brigar, a gente vai brigar sempre. Brigar sempre. Dentro E dos nossos programas. E a democracia é para universidade. isso, né? A democracia é para que a gente possa colocar ali isso. Claro, muito certo. ideias divergentes para poder construir ali um consenso, né? Porque Com talvez certeza. assim, eu estava aqui anotando muita coisa, inclusive já ideias para próximos episódios, essa questão da gente vincular a saúde com o meio ambiente, né? Fundamental. Essa questão da construção, de o que é que foi esse processo de reconstrução nacional do próprio Ministério da Saúde, de outros ministérios que foram desmontados, né? E eu estava aqui tentando pensar uma frase que pudesse consolidar o que a gente debateu aqui. Porque, veja, a gente pode pegar aqui algumas palavras que saíram muito: participação social, democracia, soberania nacional, né? E memória. Então, ali a gente vê ali que tem 4 palavras que foram fundamentais aqui no nosso processo para que a gente possa, de fato, reconstruir o país. E aqui, infelizmente, a gente está chegando aqui nos nossos minutos finais,
né? É mais um episódio aqui que a gente poderia passar uma semana discutindo Sim. sobre esse processo, porque de fato a gente precisa se debruçar sobre o que é que o Brasil passou. E por isso que é importante a ciência, né? A professora Nízia colocou aqui dessa questão da gente poder investigar, né? E poder saber o que é que ocorreu no Brasil, todos esses processos sociais. E aí eu queria deixar, eu acho que um pedido aqui para a Manu e para a Nízia, né? Para deixar um recado aqui para os pós-graduandos de qual é a lição que fica, né? E qual também é o nosso papel político. A Manu colocou muito aqui. A gente precisa ocupar esses espaços, né? A gente precisa da política partidária, porque também é importante, Sim. né? A democracia, a luta pela democracia foi para que a gente tivesse partidos políticos no Brasil, esse processo político. Mas política não é apenas em partido, é em diversos setores que a gente... Desde aí, você que está no conselho de representante discente, nos programas, nas universidades, até os espaços de participação social. A partir disso, qual é o recado que vocês dão para os pós-graduandos aqui para a gente poder finalizar o nosso episódio? Eu acho que continuem na luta, porque vale a pena. E, assim, se engajem mesmo nos processos de construção coletiva. A gente não tem saída individual, tá, gente? Assim, os problemas que a gente enfrenta no Brasil hoje, assim, eles são muito complexos. Então, assim, a gente não vai sair deles individualmente. E o que eu vejo, assim, se repetir muito, e isso eu notava desde a minha época enquanto pós-graduanda, né? Assim, é um movimento de individualizar muito, né, as questões. Então, assim, muitas vezes os pós-graduandos e pós-graduandas ficam muito individualizados, ensimesmados, né, com as suas questões. E eu acho que a gente tem que trazer, né, trazer para a arena, trazer para o debate, né? E, assim, super importante o recado de vocês também. Acho que Christopher toca muito nisso, né? Assim, na construção pela base, né? Que eu acho que é o que está faltando também, assim. E eu acho que, em parte, o digital, né, o online, ele nos afastou desse contato, assim, tete a tete. Então, assim, construir pela base esse processo, né? Seja nos colegiados da pós-graduação, nos espaços ali como representações discentes, ou nas conferências, né? As conferências locais, conferências municipais de saúde, se você é pós-graduando da saúde ou não, nas conferências de meio ambiente, nas conferências da sua área, nas associações de pós-graduandos. Então, eu acho que é importante, porque esse processo nos forma, né? E eu sou fruto disso, assim, eu posso dizer que eu sou fruto disso. Então, assim, é um processo que me toca muito, porque eu acho que é muito formativo, né? E eu acho que todo mundo, assim, que está na pós-graduação tinha que se engajar nesses espaços de construção coletiva, né? Porque é através deles que a gente vai encontrando, né, as soluções coletivas, né? As soluções coletivas para as demandas que chegam até nós. Então, assim, queria agradecer muitíssimo, assim, muito mesmo, pela honra de estar aqui com vocês, nossa ex-ministra, Christopher e Vinícius. Então, assim, foi uma oportunidade de diálogo muito importante. E eu acho que a gente tem que continuar debatendo, né? Porque, assim, tem tanta coisa para falar, assim, faltou falar tanta coisa, que eu acho que a gente tem que continuar debatendo e debater sobre saúde também, né? Eu sou da área da saúde, defendi muito que a NPG pautasse a saúde, assim, com prioridade. Sim. E, assim, faz muito pouco tempo, eu acho, assim, que, assim, a gente só entendeu a importância da saúde mesmo, e isso é triste falar, né? Porque a saúde não era prioridade antes, assim. Inclusive para os governos, né? A saúde nunca foi prioridade. Então, assim, a gente viu na pandemia o quanto investir em saúde é importante. Então, assim, a gente sofre desde a criação do SUS, né, um subfinanciamento crônico, enfim, questões que se arrastam há muito tempo. E a gente conseguiu enfrentar muitas delas nesse processo de reconstrução. E é, assim, agradecer a nossa ex-ministra, porque eu acho que ela teve um papel fundamental, assim, nesse processo de reconstrução da saúde, né, nacional, assim, em âmbito nacional. E, assim, o que a senhora fez enquanto mulher também, né, representante mulher, foi muito importante, assim, para o nosso país. E eu espero que a gente continue avançando cada vez mais. E, assim, eu torço muito para que a saúde seja uma prioridade nacional, seja uma prioridade da NPG.
enfim, que a gente possa se engajar nesses espaços de luta e discutir mais e mais sobre saúde, né, para a gente continuar avançando. Muito bem, Manu. Assim, eu quase não preciso falar e além de agradecer por suas palavras, a mim agradecer também ao Vini, ao Christopher e a todo mundo que está aí, né, e vai nos acompanhar nessa discussão. Mas eu queria, assim, aproveitar e dizer 2 coisas. Uma é que a saúde é uma prioridade da população, mas essa prioridade muitas vezes não se expressa no debate científico e, no processo político. Então acho que cabe a nós também chamar a sociedade e colocar, né, a nossa universidade também e a sociedade muito, consciente disso e partícipe disso, né, não só a gente falar, mas falar com, não só falar para, mas falar com, porque toda vez que a sociedade se manifesta, aparece como uma das prioridades, né, então é a sociedade dizendo, não somos nós que somos ambas do campo da saúde coletiva dizendo isso. O segundo ponto, falamos aqui da importância, da política vista, como se dizia no final do século XIX, com P maiúsculo e não com P minúsculo. É dessa política que nós estamos falando. E, nesse sentido, as eleições têm um papel fundamental, né, então é a encruzilhada, Vini, que você falou. Então vamos fazer o debate eleitoral com seriedade em todos os espaços e pensar também, na ressignificação do Congresso Nacional, né, no seu fortalecimento. O Brasil e toda a sociedade democrática precisa dos 3 poderes, não vou entrar nesse debate em profundidade agora, que a gente não terminaria aqui nosso programa, mas muitas pessoas me perguntam, Vini, e me perguntam, Manu, mas por que com a carreira que você teve, né, de pesquisadora, de gestora, até chegou a ministra da Saúde, para que ir para o Congresso Nacional? Eu falei exatamente por isso, não é? Porque eu tive uma trajetória na ciência e na saúde, estou numa linha de defesa de me unir a outros parlamentares que tenham a ciência, a saúde e outras políticas públicas, educação, cultura, né, e eu acho que isso nesse momento é muito importante, precisamos de um Estado forte para fazer o que é necessário para o nosso país avançar e para a sociedade ter a proteção que tem que ter, e precisamos de uma sociedade, participante, ativa, né. Nós vimos tantas manifestações durante a pandemia, mas nós temos que construir esse mais do que uma ponte, né, essa rede, né, essa rede tecida de forma conjunta no nosso dia a dia. Então por isso, né, que você levantou, né, que eu nem tinha levantado no início, a pré-candidatura, é por isso que eu estou, porque comungo dos ideais que a gente conversou aqui, e acho que é meu papel, junto com tantas outras pessoas que também estão aí buscando mudar o parlamento para que nós tenhamos um congresso, de fato, representante da nossa sociedade, que permita os avanços que o Brasil precisa ter. Deixa eu dar um recado rapidinho. Não, sigam as páginas da ANPG, acompanhem mais os próximos episódios do Pod Pós. Esse que é um podcast que traz debates importantíssimos de alta relevância para a pós-graduação brasileira. Para você, cientista, vem se engajar com a gente no Congresso da ANPG, né, dentro da sua APG, aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e é isso. E aí fica esse recado, inclusive, aqui da professora Nízia, né? Muito importante a gente conectar a ciência da política, né? A ciência precisa servir base aí para as discussões das políticas públicas, né? Por isso que é muito importante você aí, que é cientista, pós-graduando, já é professor, que está assistindo aí o Pod Pós, para que você possa se engajar politicamente, né? E ajudar a construir uma grande campanha para que a gente possa eleger cientistas como a professora Nízia para nos representar aí na próxima legislatura do Congresso Nacional, para que a gente possa, de fato, reconstruir o Brasil, porque reconstruir o Brasil não é apenas eleger um executivo progressista, mas é para a gente também poder fazer com que o legislativo e o próprio judiciário possa cumprir ali a sua função social, né? Agradecer muito aqui aos nossos convidados, em especial a professora Nízia, e também levar um agradecimento de você
enquanto uma mulher pesquisadora, de ter dedicado aí todos esses anos, em especial esses últimos quase 3 anos ali, dedicação para a gente reconstruir o nosso sistema único de saúde, né? Então, é o legado, assim, de reconstrução que a gente vai ter e que foi conduzido por uma mulher. É muito importante a gente sempre frisar isso, e uma mulher cientista. Então, agradecer a todo mundo, acompanha aí. Se você gostou desse episódio, compartilha aí com teus colegas, com teus professores e responde lá nas redes sociais da NPG o que é que você quer que a NPG debata, para que a gente possa trazer aí mais convidados especiais. Então é Coloquem isso. Coloquem nos comentários aí quais são os assuntos que vocês querem Para a gente ser trazer tema. aqui. Pronto. Então é isso, gente. Beijos, até o próximo.